Boa noite. Tudo bem com você? Ah, chegou! Gente, eu vou te contar para vocês por que eu atrasei esses 2 minutos. Eu fiz um slide aqui para explicar sobre maximização de lucros. E eu tava, tipo, tão entretida com o slide que eu esqueci de iniciar a live. Sério? Sério? Sabe quando você tá entretido com aquele negócio? Sério? E aí eu fui olhando o slide, aí eu olhei aqui 7:02, eu, nossa senhora, esqueci dos meninos. Mas enfim, boa noite para vocês. Pessoal, eu resolvi voltar um pouquinho nesse último tema que a gente viu na live, que foi sobre maximização dos lucros. Primeiro porque a gente vai falar um pouquinho deles hoje, né? Nesse tema de hoje, que a gente vai falar aí sobre oligopólio, concorrência perfeita, e também porque eu vi que foi um tema que trouxe bastante dúvidas, as carinhas de vocês ficaram bem, com bastante dúvida. A Amanda também me mandou aqui mensagem pedindo para voltar um pouquinho, falando que ela estava assistindo a live, mas que mesmo assim ela tinha ficado com dúvida para poder entender. E aí, gente, eu vou voltar um pouquinho nesse tema então. Só já entrei falando um tanto de coisa, né? Só voltando aqui, gente, ó, na próxima semana vai iniciar então uma nova disciplina. A franqueadora ainda não passou qual disciplina que é essa, tá? Mas para o fim da semana a gente já vai saber qual disciplina que é. E aí, na próxima semana, então, eu termino as lives de economia e mercado e a gente faz aquele exercício final. Quando eles colocarem aqui para a gente essa nova disciplina, eu já vou informar para vocês quanto tempo que essa disciplina vai ser o curso dessa disciplina, né? E aí essa disciplina, a gente vai ficar aí 3 semanas disponíveis até que entre a próxima. Cada disciplina vai ter um tempo, tá? Até que a próxima inicie. Essa de economia e mercado foi 6 semanas. Depende muito aí da questão da carga horária da matéria. Mas aí a gente vai acompanhando isso daí, beleza? Então, beleza. Então, você tá no carro, Paulo? Até no carro as pessoas estão acompanhando a minha live. Eu tô, por isso que eu tô de máscara. Aí eu falei assim, nossa, 7 horas vai começar a aula. Peraí, vou dar arrumar um jeito. Tá vendo? Isso aqui é aluno aí, ó. Então, pessoal, eu vou voltar um pouquinho. Priscila, Oi. você já fez o desafio final? Não, ainda não. Devo Você sabe fazer. se vai poder repetir? Acho que não. Você já fez? Porque eu queria tentar fazer sozinha e eu tô com medo de tentar fazer e não conseguir repetir. Então, eu devo fazer ele. Eu vou tentar fazer ele no máximo final de semana. Deixa eu Ah, fazer e aí eu tento repetir. Se eu falar assim, ó, Thaís, dá para repetir. Aí você tenta e depois qualquer coisa você faz de novo, tá? tá bom. Mas ainda Tá não bom. confirmaram para mim se vai poder repetir. Eu acho que não, tá bom? Mas me dá um tempinho aí, gente, vai. Tá doido. Então, gente, vamos falar sobre maximização de lucros. Eu vi que foi um tema que trouxe muitas dúvidas aí para vocês. Eu falei para vocês que a maximização de lucro acontece quando? Quando a minha receita marginal é igual ao meu custo marginal, não foi isso? E eu vi que isso trouxe muita confusão, porque, se a receita é igual ao custo, como que eu atingi o ponto máximo do meu lucro? Foi o que ficou na cabeça de vocês. O que eu falei com vocês? Quando a gente vai falar de maximização de lucros, quando eu pensar, fiquei no 0 a 0, eu atingi o meu ponto máximo, ok? Eu vou trazer para vocês um slide que vocês vão conseguir visualizar isso que eu estou falando. Lembra que eu trouxe para vocês o exemplo dos pães? Eu consegui um slide que a gente vai trabalhar o exemplo dos pães, tá? Percebam, pessoal, que existem alguns produtos dentro do mercado que a gente não tem muito controle sobre o preço desse produto. Por exemplo, o pão. Vamos supor, nesse exemplo que eu vou trazer, a gente vai vender o pão a R$ 1,40, tá? Se eu, enquanto produtor, tá, desse pãozinho,
aumentar muito o valor do meu pão, o que vai acontecer com o meu cliente? Vai comprar na padaria do lado. Por quê? Porque existem alguns produtos, gente, que existe um preço de mercado que rege aí a precificação desse produto. Não sou eu, padaria, que vou determinar, eu vou querer vender meu pão a R$5. Tudo bem, só que o preço de mercado desse produto é R$1,40, o cliente vai deixar de comprar de você e vai comprar com o concorrente. Certo? Vocês concordam? Existem alguns produtos que, como eles possuem características muito similares, não é você, não é o produtor que define aí esse preço de mercado. Já tem um preço e ele vai ter que acompanhar isso daí, ok? Então, entendam isso. Certinho, Paulo, Thaís, que é quem eu estou vendo. Então, beleza. Alguns produtos é o mercado que vai determinar qual que vai ser o preço que a gente vai comercializar, tá? Então, vamos lá para o slide do pão, para a gente entender a maximização dos preços. Entendam, a minha receita marginal e o custo marginal é quando, gente? Quando eu quero aumentar a minha produção, não foi isso que eu falei com vocês na live passada? Quando eu aumento a minha produção, esse custo que eu tenho a mais e essa receita que eu tenho a mais, que são originadas com o aumento da produção, é que vão ser a receita e o custo marginal. Espera aí que eu vou compartilhar aqui a minha tela, que eu estava intertida aqui antes de começar a live. Olhem aqui, quer ver? Primeiro aqui, ó. Ai, o problema é que eu não consigo ver o lucro. Espera aí. Agora sim, pronto. Olhem só. Aqui, ó, nessa coluna eu tenho a quantidade de pães que essa padaria vai produzir, beleza? Ó, um pãozinho, 2 pãezinhos, até 14 pãezinhos, tá? O preço do meu pão, ele é R$1,40. Independente se eu vou produzir um pãozinho ou se eu vou produzir 11 pães, o preço final não sou eu que determino, é o mercado. Porque se eu colocar o meu pão a R$5, o cliente vai comprar em outra padaria. Então, o preço de mercado do pão de sal é R$1,40. Então, ó, se eu produzir um pão, o meu preço final, R$1,40. Se eu produzir 14 pães, o meu preço unitário final, R$1,40. É o preço de mercado que eu acompanho. Beleza. Nessa coluna aqui, olha só, eu tenho a receita total. É tudo que eu entro aí de receita com a venda desses pães. Olha só, quando eu vendo um pãozinho, eu tenho uma receita total de R$1,40, porque o preço dele é R$1,40. Eu tenho nessa coluna aqui, ó, um custo total, olha só. A minha receita é de R$1,40, eu tenho um custo de R$3. E tem aqui, ó, nessa coluna, o meu lucro. Quando eu falo em maximização de lucros, eu não tenho prejuízo, eu tenho lucro negativo. Então, olha só, para um pãozinho, eu tenho um preço de R$1,40, a receita dele que ele me traz é de R$1,40, o faturamento que ele me traz é de R$1,40, eu tenho o custo total para produzir esse pãozinho de R$3. Eu tive o quê, gente? Um lucro negativo de R$1,60. Produzir um pãozinho só não vale a pena para a minha padaria, não, tá? Se for para um pãozinho, eu estou pagando para trabalhar. Aí, olha só, eu vou fazer 7 pães na minha padaria. Defini que eu vou fazer 7 pães. Qual que vai ser o preço unitário desse pão? R$1,40, porque é o preço de mercado. Beleza. Quando eu vender 7 pães no mercado, gente, eu vou ter qual receita? Qual que é o faturamento que 7 pães vai me trazer? R$9,80. Beleza. E qual que é o meu custo para produzir 7 pães aí nesse mercado? O custo total, eu tenho um custo de R$6,60. Então, ó, produzir 7 pães com o preço unitário de R$1,40. Lucro de R$9,80 menos despesa de R$6,60, tive um lucro final de R$3,20. Ok? Opa, produzir 7 pães vale a pena. Eu estou tendo um lucro, eu estou tendo aí R$3,20. A minha receita total para 7 é maior
que é a minha despesa total e eu tenho um lucro de 3,20. Beleza. Mas será que eu consigo produzir 8 pães? Deixa eu tentar produzir 8 pães. Quanto que é? Aí, olha só, aumentei a minha produção. Agora a gente vai começar a olhar receita marginal e custo marginal, porque eu quero aumentar a minha produção. Ó, 8 pãezinhos, ok. Preço unitário, 1,40. Posso aumentar esse preço? Não. Quem determina o preço é o mercado. Se eu aumentar o preço aqui, meu concorrente vai para outra padaria. Ok. Então, 8 pãezinhos, 1,40. Para mim produzir um pãozinho a mais, que receita que esse pãozinho a mais vai me trazer, gente? Qual que é a receita marginal desse um pãozinho a mais? 1,40, né? Vai ser o mesmo preço de mercado, perdão, vai ser o mesmo preço que eu comercializo, né? Se é 1,40 a minha receita marginal também vai ser 1,40. Mas percebam que para me produzir esse pãozinho a mais, qual que é o meu custo marginal? Quanto que eu vou ter um custo para me produzir? Quanto de custo eu vou ter para produzir um pãozinho a mais? Vamos lá no custo marginal. Olha só, pessoal, R$1. Beleza. Então, para me produzir de 7 para 8, eu vou gastar R$1 de custo marginal. Tá, ok. Mas será que ainda vale a pena? Vamos para a receita total. Para produzir 8 pães, eu tenho de faturamento R$11,20. Eu tenho um custo total de R$7,60. E aí eu tenho um lucro de R$3,60. Uai, beleza. Vale a pena eu produzir 8. 9 pães, eu quero aumentar a minha produção aí, eu quero lucrar mais. Ok. 9 pães, não, minha seta está horrível. 9 pães, preço de mercado unitário do meu pão, R$1,40. Qual que é a minha receita marginal? Quanto que eu vou faturar com esse pãozinho a mais? R$1,40. E quanto que eu vou gastar? Qual que é o meu custo para produzir esse pãozinho a mais? Cadê no 9? R$1,20. Tá vendo que a minha receita marginal, ela continua a mesma e o meu custo tá só subindo. O que está acontecendo com o meu lucro, gente? Olha só, para 9 pães eu tive R$3,80. Continuo tendo lucro? Continuo. Agora eu quero aumentar, eu quero produzir 10 pães. Prestem atenção quando eu produzo 10 pães. Quando eu produzo 10 pães, o meu preço unitário do pão continua em 40, ok? Olha a minha receita. Quanto que eu ganho para produzir esse pãozinho a mais? R$1,40. E qual que é o meu custo para produzir esse pãozinho a mais? R$1,40. Então, a receita marginal é igual ao meu custo marginal. Cheguei no meu ponto máximo do meu lucro. Qual que é o ponto máximo do meu lucro? R$3,80. Observem que se eu continuar aumentando a produção do meu pão, ó, quero produzir 11 pães. Receita marginal, R$1,40. Custo marginal, R$1,60. Para me produzir 11 pães, o meu custo marginal é maior que a minha receita marginal. Olha o que acontece com o meu lucro, gente. Começa a decair. Olha o meu lucro negativo. Olha, professora, mas eu continuo tendo lucro. Continua. Mas você concorda comigo que você já atingiu o ponto máximo do seu lucro? Qual que é o ponto máximo do seu lucro? Com 10 pães, com uma receita marginal de R$1,40 e com um custo de R$1,40. Olha só, atingiu R$3,80. Se eu continuo a minha produção, olha o que acontece com 14 pães, gente. Receita marginal, R$1,40. Olha o custo para 14 pães, o custo marginal, R$2,20. Olha quanto de lucro que eu tenho. R$1,80. Tá vendo que quanto mais eu aumento a minha produção, o meu custo vai só cair, o meu lucro vai só caindo, só caindo, só caindo, vai chegar num ponto que a gente vai ter cada vez mais lucro negativo, lucro negativo. Então, aqui, ó, quando eu faço 10 pães, o meu custo marginal é igual à minha receita marginal.
é o meu ponto máximo. 10 pães é o meu ponto máximo da minha lucratividade. Eu cheguei na minha maximização dos lucros. Conseguiram entender? Eu acho que visualmente é mais fácil do que... Igual foi a live passada, que eu fiquei só falando. Jaque balançou a cabeça assim. Qual o ponto, Jaque? Ativa o microfone para mim. Agora foi. Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Tá, por que a minha dúvida aqui? Tá. Quanto mais está produzindo, Isso. o lucro vai abaixando? Não Não era entendi. para aumentar? O lucro vai abaixando? É. Porque olha só, por que o lucro está abaixando? Olha essa coluna aqui do custo. O que é o custo marginal? É o custo que eu tenho para aumentar a minha produção. Então, para aumentar a produção, de sair de 10 pães para 11 pães, o meu custo, Jaque, olha só, ele é 1,60 e o lucro que eu tenho em cima disso é 1,40. Então, olha só, eu tenho um custo maior do que uma receita. Então, o meu lucro, ele vai começar a baixar. Aí você fala assim, professor, mas por que eu tenho um custo maior? Jaque, a gente pode pensar diversas coisas. Você pode considerar aí que para ter 11 pães, para fazer 11 pães, você teve que contratar mais padeiro, você teve que comprar mais máquinas. Então, o seu custo marginal para produzir essa quantidade de pães foi maior do que o faturamento que ele te dá. Entendeu? Então, você tem um custo de produção de 1,60 e só consegue faturar 1,40. Então, multiplicando isso pela quantidade total de pães, olha só, o seu lucro começa a diminuir. E aí, quanto mais você aumenta, mais o seu custo de produção sobe, a sua receita continua a mesma, olha só, e o seu lucro vai caindo, vai caindo, vai caindo. Então, a maximização dos lucros, gente, quando o meu custo marginal, o meu custo para produzir a mais é igual à minha receita marginal. Atingir o ponto máximo. A partir dali, eu começo a ter uma decaída nesse meu lucro. Ok? Pode falar. Então, é por isso que as empresas, quando tem muito desligamento, né, começa a desligar funcionários, pode ser que está atingindo a questão aí do lucro deles, né? Da Quanto maior a maximização, depende de qual produto que essa empresa trabalha, tá? Esse produto que eu produzo ou serviço, ele é que vai determinar aí essa maximização dos lucros. Por quê? Porque, lembre, o que é o normal de uma empresa? Gente, se o meu custo sobe, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o meu preço final do meu produto para que cubra esse meu custo. Só que lembrem que aqui nesse mercado, gente, eu não posso aumentar o preço final do meu produto, porque existe um preço de mercado. Se eu aumentar o preço final do meu produto, o meu cliente corre para o concorrente. Por quê? Porque o meu pão de sal, ele é gostoso. Mas o pão da padaria ali do lado é a mesma coisa. Eu não tenho uma diferenciação muito grande aí. Se eu quero comprar alface, eu vou comprar alface aqui no supermercado aqui de baixo ou no supermercado aqui do lado da minha casa. Gente, alface é alface. Tem como um supermercado colocar o alface a R$5 e o outro a R$3? Não, porque eu vou comprar só no de R$3, porque a alface é alface. Então, existem alguns produtos que existe um preço de mercado que rege eles. Então, não tem como o produtor ir lá e colocar o preço que ele quer. E aí eles trabalham muito com essa questão de maximização do meu lucro. Opa, eu vou parar a minha produção aqui, porque se eu começar a produzir mais do que isso, eu vou pagar para trabalhar, eu já atingi o meu lucro máximo. Ok? Básica. Amanda entrou, não entrou? Amanda do meu coração, entendeu, Amanda? Entendi, agora eu tô tranquilo. Gente, a Amandinha, tadinha, eu mandei tanto áudio para ela, e eu falei, meu Deus, será que a Amanda vai entender?
Mauro, Lucas, Mário. É Mário ou Mauro? Mário. É Mário. Mário, desculpa, Mário. Entendeu? Tá tranquilo. Beleza. É importante que vocês entendam, porque esse conceito ele vai ser trabalhado aí no andamento da matéria, tá? Hoje eu vou falar com vocês sobre concorrência perfeita, monopólio, concorrência monopolista e oligopólio. Pessoal, tá dando mais ou menos 40 minutos de live e o Zoom tá me derrubando. A live tá caindo. Se acontecer isso, eu acredito que vai acontecer, vocês aguardem lá nos grupos que eu vou encaminhar o novo link para que vocês entrem novamente para a gente dar continuidade, tá? Então, gente, a primeira coisa que eu vou falar para vocês aí é a diferenciação de cada conceito, tá? O que é concorrência perfeita, o que é o monopólio, o que é concorrência monopolista e o oligopólio. Eu tive alguns alunos que me mandaram algumas dúvidas sobre essa diferenciação e aí eu vou tentar esclarecê-las aí na live, tá? Para existir um mercado, gente, é necessário que exista aí a relação entre oferta e demanda, né, de produto ou serviço. Sempre vai ter uma empresa produzindo aí um produto e aí vai ter a demanda, as pessoas que vão comprar esse produto. Se não existir essa relação, a empresa não vai se interessar em produzir aquele determinado produto, né? O funcionamento do mercado, gente, e a forma pela qual as empresas definem o quanto será produzido daquele produto, ele traduz aí o modelo pelo qual o mercado decidiu se organizar. Se vai ser oligopólio, se vai ser monopólio, como que ele vai se organizar, tá? Então, nós vamos trabalhar primeiramente a concorrência perfeita, tá? O que é essa situação de concorrência perfeita? Quando o mercado está estruturado dentro de uma concorrência perfeita, gente, a concorrência perfeita, ela é chamada de concorrência ideal, tá? Ela existe quando tem uma grande quantidade de vendedores, você pode falar aí uma grande quantidade de empresas e também uma grande quantidade de compradores. Aí você vai falar assim, tá, mas o que é uma grande quantidade de vendedores e uma grande quantidade de compradores? É a quantidade perfeita. Eu produzo uma quantidade que eu tenho pessoas para comprar. Então, eu tenho a quantidade certa para a minha demanda, ok? Então, olha só, a minha oferta e a minha demanda são perfeitas, ok? Dentro dessa concorrência perfeita, gente, os produtos dentro desse mercado, eles serão sempre similares. Pensem no pãozinho de sal que eu havia falado para vocês, pensem no alface, tá? São produtos muito parecidos. A gente pode dizer aí que são produtos idênticos, tá? Não existe aí uma diferenciação dentro da qualidade desse produto, essa diferenciação é mínima, tá? Ou, por exemplo, também não existe uma diferenciação nos serviços agregados, como pós-venda, nas embalagens. O produto ele é idêntico, independente do meu concorrente, independente da empresa que produza, tá? E esse cenário, quando eu tenho produtos tão similares, tão idênticos, ele favorece o quê? Um equilíbrio do preço. Por quê? Porque é o que eu falei com você no pãozinho de sal. Por que eu tenho um equilíbrio do preço? Porque se eu colocar, como o meu produto é muito parecido com o da padaria ali do lado, se eu posso dizer que é um produto idêntico, eu não posso colocar o preço que eu quero. Eu tenho um equilíbrio de preço, eu tenho um preço de mercado para poder atender dentro desse mercado perfeito, ok? É uma das características que a gente vai trabalhar aí dentro dessa concorrência perfeita. A empresa, então perceba, a empresa que opera dentro de um mercado competitivo, dentro de um mercado considerado aí de concorrência perfeita, ela não tem poder sobre os preços. Existe um preço de mercado, tá? O mercado de concorrência perfeita, gente, é um mercado considerado permeável. O que é um mercado permeável? Ele é totalmente aberto à entrada e saída de novos concorrentes. Se eu quiser abrir uma padaria, eu posso abrir. Se eu quiser fechar a minha padaria, eu posso abrir. Não vai ter aí muitas burocracias para que eu entre, que eu consiga entrar dentro desse mercado, ok?
Então, ele é totalmente aberto à entrada e saída. E uma outra característica é a livre circulação de informação. Informações a respeito do lucro, a respeito dos preços dos produtos do meu concorrente, elas estão dentro do mercado e são acessíveis a todo mundo. Todo mundo tem informação, tanto do lucro, quanto o preço do produto de todos os concorrentes, tá? As empresas, eu consigo saber quanto que a minha padaria ali do lado está vendendo o meu pãozinho, eu consigo saber qual que é o lucro que ela está tendo. Essas são as características aí lá dentro desse mercado considerado a minha concorrência perfeita, né? E a gente tem também, e aí, gente, olha só, vou cair na maximização dos lucros dentro de uma concorrência perfeita. Como que eu consigo maximizar os meus lucros quando eu estou no mercado onde eu tenho aí essa característica de mercado de concorrência perfeita, gente? Quando o meu lucro, quando a minha receita marginal é igual ao meu custo marginal. Porque igual eu iniciei o vídeo aí com vocês, nesse momento, pessoal, só um minutinho, caiu aqui a tela, voltou. Nesse momento, eu atingi aí o meu lucro máximo. Então, dentro do mercado de concorrência perfeita, né, é aonde eu vou trabalhar aí com a maximização dos lucros, tá? Pensem, quando a gente pensar nesse tipo de mercado, pensem aí, igual eu falei com vocês, produtos muito parecidos. Pensem no alface, pensem no pão de sal, ok? Esses são os mercados que a gente consegue ter aí a chamada concorrência perfeita, tá? Tá ok até aí? Só vejo cabeças balançando, já que ok. Porque o Zoom, ele fica saindo, cada hora eu vejo uma pessoa aqui para mim. Mas agora eu tô vendo a Jaqueline, ela balançou que está ok. Ok, gente. Outro tipo de estrutura de mercado é o monopólio, tá? O que é o monopólio? Quando que ele acontece, gente? É quando uma única empresa detém todo o mercado de um determinado produto, tá? Então, eu tenho uma única empresa que vai produzir aquele determinado produto dentro do monopólio, tá? Não existem aí os produtos substitutos, produtos similares, ok? Dentro de uma estrutura de monopólio, existem barreiras que impedem a entrada de novas empresas. Quando eu falei para vocês aí da concorrência perfeita, eu falei para vocês que essa concorrência, o que vai acontecer, pessoal? As empresas podem entrar e sair a hora que quiserem, não foi isso? No monopólio, não. Nós vamos estipular barreiras para que as empresas não possam entrar nesse mercado, tá? Quais barreiras são essas? Como que eu vou estipular essas barreiras? A gente tem aí 3 tipos de barreiras dentro do monopólio. Os recursos de monopólio, as regulamentações do governo e o processo de produção. O que são os recursos de monopólio, gente? As barreiras de recurso de monopólio são aquelas em que o recurso principal para a produção daquele determinado produto, ele pertence a uma única empresa. Então, o monopólio não é quando uma empresa detém todo o mercado do produto. Então, olha só, se apenas uma empresa possui o recurso principal para a produção de um produto, só ela vai conseguir produzir. Então, é uma barreira que eu imponho aí, que eu não deixe com que outras empresas entrem. E a barreira de regulamentação do governo? Gente, quando que eu tenho isso? Sabe quando o governo ele concede a algumas empresas o direito de produzir um determinado produto? Essa é uma forma que o governo cria um monopólio. É um monopólio criado pelo governo. Um exemplo, a Petrobras. O governo concedeu a essa empresa o direito de produzir determinado produto, tá? E a última barreira é a barreira que leva em consideração o processo de produção. Então, ela é aquela que acontece quando nós temos uma única empresa capaz de produzir um determinado produto com o custo mais baixo. Percebam que lá na barreira de recurso de monopólio, só aquela empresa
tem o recurso, por isso que ela consegue produzir aquele produto. Na barreira que leva em conta o processo de produção, várias empresas têm o recurso, mas só uma consegue produzir com o custo mais baixo possível e por isso todo mundo só compra dela. Ela tem um monopólio daquela produção daquele bem. Gente, alguém compete com a CEMIG? Não, né? Só ela consegue produzir com o custo mais baixo. Alguém compete aí com o fornecimento de água? Água e energia são os melhores. Não, por quê? Porque são empresas que a gente tem aí que todo mundo tem acesso a esse recurso? Tem. Mas alguém consegue competir com elas? Não, porque o processo de produção delas é somente elas que conseguem produzir com o processo de produção mais baixo, ok? Então, essas são as barreiras dentro de uma estrutura de monopólio que impedem que as outras empresas entrem para essa estrutura de mercado, ok? A principal diferença, pessoal, entre o monopólio e a concorrência perfeita é que o monopólio possui o poder de atuar em cima do preço, tá? Então, as empresas que estão aí dentro de um monopólio, igual eu falei para vocês, as empresas que produzem energia, que produzem, né, fornecimento de água, elas têm aí como atuar em cima do preço. É ela que determina qual o preço. Lembra lá que dentro daí da concorrência perfeita, eu tenho um preço de mercado que rege todo o meu mercado e que eu não consigo, por mais que eu queira, por mais que meu custo aumente quando eu aumento a minha produção, eu não consigo alterar meu preço final. Eu não consigo alterar o preço do alface. Já no monopólio, não. No monopólio, quem determina o preço do produto é a empresa que fornece esse produto, ok? Aqui consta para mim, gente, que a gente tem ainda 5 minutos e 51, tá? Se cair, a gente abre outra live, ok? Então, basicamente, essa é a principal diferença entre os monopólio e a concorrência perfeita, tá? Então, a gente já viu duas estruturas. As outras duas estruturas que nós vamos ver, pessoal, a concorrência monopolista e o oligopólio, tá? Essas duas estruturas, tanto a concorrência monopolista e o oligopólio, elas possuem uma mistura de características do monopólio e da concorrência perfeita. Elas misturam as características das estruturas anteriores, tá? Vamos ver primeiro a concorrência monopolística. Aí, dentro dessa estrutura, gente, pessoal, nós estamos falando aí de um mercado onde existem muitas empresas ofertando um determinado produto, e esses produtos, eles não são idênticos, tá? Eles são parecidos, mas eles possuem características que dá para diferenciar um produto do outro, tá? As empresas ofertam produtos com pouca diferença entre si, mas existem diferenças, ok? Outra característica dessa concorrência monopolística também consiste aí na livre entrada de entrada e saída de empresas dentro desse mercado, tá? Um exemplo são as livrarias. Qualquer um pode lançar um livro. Se eu quiser escrever um livro, eu posso escrever, não posso? E aí, se eu conseguir uma editora para publicar, eu publico. Ou então, se eu tiver cash para publicar, eu mesmo vou lá e publico o meu livro, certo? Então, a entrada e saída, qualquer um pode entrar e sair. Dentro de uma livraria, nós temos aí um produto que a gente tem muita oferta. Esse produto é parecido? É, mas ele tem aí alguns pontos de diferença. Nós temos como pontos de diferenças aí no livro, cada um vai ter um tema, cada autor vai ter uma forma de discursar ali sobre aquele tema. Dentro dos próprios livros, eu tenho os livros aí para crianças, onde nós temos mais imagens. Então, são produtos parecidos? São, mas possuem diferenças? Possuem. A gente consegue enxergar dentro de diferenças, dentro desse conteúdo aí, dentro das livrarias. Ok? E o oligopólio? O oligopólio, gente, é um tipo de mercado onde nós temos
poucas empresas ofertando, olha só, lá na concorrência monopolística, muitas empresas ofertando e produtos que possuem poucas diferenças. Eles não são idênticos, mas eles não são idênticos, eles possuem uma diferença ou outra. Ok. Dentro do oligopólio, eu tenho poucas empresas ofertando produtos similares. Ok? É uma estrutura que possui barreiras dentro da minha entrada, dentro da entrada de novas empresas. Então, diferente lá das livrarias, da questão do livro que eu posso lançar, possui a característica de livre acesso de entrada e saída de empresa, no oligopólio não, eu possuo barreiras. Eu vou começar a restringir a entrada dessas empresas, tá? E dentro de uma estrutura de oligopólio, sempre que a empresa precisa tomar uma decisão estratégica, seja para preço, seja para promoção, uma decisão estratégica, ela precisa considerar o efeito que isso terá no meu concorrente. Tá? Ela precisa analisar o que está sendo feito pelo meu concorrente para definir qual estratégia eu vou tomar. Gente, um exemplo aí de oligopólio. Empresas automobilísticas. Pensem nas empresas automobilísticas. Na Fiat, na Volkswagen. Eu tenho aí muitas empresas que fornecem esse produto? Não, se eu for considerar aí padaria, eu posso considerar como empresa automobilística? Não, vou ter uma quantidade menor, certo? E quando eu vou tomar uma decisão estratégica, quando a Fiat vai tomar uma decisão estratégica, seja para fazer uma promoção, seja para colocar e abaixar o preço do produto dela, ou para produzir um carro e colocar esse carro no mercado, ela tem que levar em consideração o concorrente. Por quê? Vamos supor que a Fiat pega um carro de luxo e coloca ele no preço de um carro popular. O que a empresa concorrente vai fazer? A mesma coisa. O que a Fiat fez com esse mercado? Ela desestruturou o mercado todo. Para ela também não vai ser vantajoso, porque ela vai conseguir manter isso por muito tempo? Não. E aí, como é que ela vai voltar lá para cima se o concorrente dela também abaixou o preço? Então, quando eles vão colocar um preço, vou fazer um carro de luxo. Ela dá uma olhada lá. Quanto que está mais ou menos o carro de luxo da Volkswagen? Como que é o carro de luxo da Volkswagen? Ah, o carro de luxo da Volkswagen, ele é automático. Ah, então o nosso também tem que ser automático. E aí, elas vão fazendo uma espécie até de espelhamento. Aí eu vou baixar um tiquinho do preço aqui. Aí a Volkswagen também vou baixar um tiquinho do preço aqui. Então, essas empresas que